Olá, amigos telespectadores da TV Boa Notícia e amigos ouvintes da Rádio Boa Notícia, ambos da Diocese de Balsas. Nossa calorosa saudação. Estamos já no segundo domingo aqui do mês de janeiro. Entrando já significa o terceiro domingo do Natal. E nós vamos, na nossa continuidade, lembrar que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós vamos lembrando que Cristo é nossa comunhão e é nossa paz. E a profecia de Isaías hoje, no Isaías 60, versículos de 1 a 6, ele é proclamada a expressão mais profunda do sonho de restauração de Jerusalém como centro do mundo, o ponto de comunhão entre os povos. E essa comunhão entre os povos, ela é o quê? Ela extrapola fronteiras para estender-se a todo mundo, né? Para envolver toda a humanidade, não fica mais limitada. Agora ela está na mão para que sejamos uma só família, um só irmão, irmãos e irmãs. Então, nós estamos celebrando hoje a Epifania do Senhor. E Epifania significa manifestação. É um verbo grego também, o verbo epifaino. Esse verbo quer dizer manifestar, aparecer, resplandecer. Então é a manifestação de Deus em Jesus como luz, como guia e Senhor de todo o universo. O evangelho de hoje vai ser Mateus, capítulo 2, versículo de 1 a 12. E nós temos a segunda leitura também, que é Efésios 3, versículo de 2, aí tem 5 e 6. E vai ser assim uma carta de Paulo, assim, mostrando o que é a graça de Deus. Mas a nossa celebração, assim, vamos definir-nos no Santo Evangelho, que vai ser agora, domingo passado, no dia 1º, nós fizemos a leitura do Evangelho de Lucas. E aqui nós vamos ver o Evangelho de Mateus, que é o Evangelho desse ano A que nós estamos aprofundando. Então, depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque avistamos sua estrela no Oriente e aqui vimos para lhes prestar homenagem. Ouvindo isso, o rei Herodes ficou abalado e Jerusalém toda com ele. Convocou então todos os chefes dos sacerdotes e os doutores do povo e perguntou-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam-lhe: em Belém da Judeia, pois assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, não é de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá um líder que apacentará meu povo Israel. Então Herodes chamou em segredo os magos e investigou junto a eles sobre o tempo em que a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém e disse: vão e procurem obter informações exatas sobre o menino. E avisem-me quando o encontrarem, para que eu também vá prestar-lhe homenagem. Eles ouviram o rei e partiram.
Eis que a estrela que tinha visto no oriente ia na frente deles, até que chegou e parou sobre o lugar onde estava o menino. Vendo novamente a estrela, ficaram repletos de extraordinária alegria. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e ajoelharam-se diante dele em homenagem. Abriram então seus cofres e ofereceram-lhes presentes: ouro, incenso e mirra. Depois disso, foram avisados em sonho para não retornarem a Herodes, de modo que voltaram para sua região por outro caminho. Irmãos e irmãs, esta é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos na celebração hoje da manifestação do Senhor Deus a Jesus, como guia, como luz do universo. Mas nós estamos aqui vendo assim, nós vamos prestar bem atenção, que esse texto, ele, para os estudiosos, teólogos, eles têm um aprofundamento muito grande. Mas ele foi também, por muito tempo, ele foi considerado assim, essa história da visita dos magos, considerado como algo que estava vindo assim para representar através das culturas, das raças, né? Era representando o mundo com sua pluralidade, sua diversidade cultural. Então, era representado pelos magos, né, ali diante deles. Só que dizendo assim, que os magos tinham aceitado receber o senhorio, render honras, converteram-se e vieram ao encontro de Jesus. Então a gente olha aqui um texto, esse texto de Mateus nós observamos aqui que na verdade ele não diz o número de magos, né? Ele não disse nomes, e a gente observa assim a diferença, né, de alguns evangelistas. Aí nesse aqui ele vai dizer assim, quer dizer, a intenção aqui do autor de Mateus, a gente já vai ver assim que ele quer mostrar esse poder da realeza, porque o que foi que aconteceu mesmo? Os magos, eles eram considerados como? Eles eram pessoas que faziam magias, cultos, né, na Pérsia, na Babilônia. Então faziam atos assim abomináveis, não eram nem muito aceitos, né, nem pelo islamismo, nem pelo judaísmo, nem pelo cristianismo, eles não eram aceitos. Então, claro que não estava sendo aceito também ali pelo Herodes. A gente tem que observar isso. Mas nessa leitura aqui a gente observa que ele já dá aqui uma situação geográfica, né, onde é que ele diz que nasceu. Onde? Em Belém, né, de Judá, aqui para lá, já está mostrando, já está situando onde foi que nasceu o menino. E o que ocorre? Os magos já quando eles avistam uma estrela, eles vêm andando nessa busca, nesse direcionamento, sentiram-se tocados, chamados, então eles fazem um longo caminho, chegam lá em Jerusalém, eles vão e perguntam se sabiam, e observamos aqui pelo texto que nem Herodes sabia, ele convocou os sacerdotes para perguntar onde era que Jesus tinha nascido, ia nascer o Messias, em Belém. E aí vai às escondidas também com os magos e pergunta, e quando foi que apareceu essa estrela? Aí ele deduz, e aí qual é a intenção dele? Aí é que é ruim, dizer para eles irem com toda falsidade, vão lá, vocês sim, e voltem para dizer que eu também quero ir lá. E os reis seguiram não por orientação de Herodes, mas pela própria estrela que os guiou.
até chegar ao lugar onde estava Maria e o menino. Nós observamos aqui também outra característica aqui no Mateus. Mateus não citou José, aqui nesse texto hoje, só citou a sua mãe, foi? E qual foi a atitude deles? Quando eles viram aquela simplicidade, eles viram assim, qual foi a atitude deles? Prostraram-se, ajoelharam-se. Então eles já estavam ali reconhecendo o Senhor. Adoraram, abriram os cofres que eles traziam e ofereceram presentes. Presente era ouro, o outro presente era incenso, o outro presente é mirra. E aí, dentro dos estudos teológicos, como eu fui falando, tem muito mais assunto para falar, a gente vai mostrar aqui que eles têm... Aqui tem o poder da centralizado e eles vão seguir, não mais por esse poder, mas por um projeto já alternativo. Quando eles oferecem ouro, eles estão reconhecendo que Jesus ali é rei. Mas não é um rei que vai prejudicar, que vai maltratar. É um rei que acolhe a todas as nações. É um rei que expande o seu reino para todos, que anuncia, que convida, que acolhe, nesse sentido. Quando oferece, aqui foi o ouro, mas quando oferece incenso, já é mostrar que já é divino, né? Reconhecendo a divindade de Deus. Então está provando que Deus é Deus. Mas aí também tem outro presente chamado mirra. E mirra o que é? Aqueles óleos que passa, né? que unta, que passa no corpo, massageia o corpo dos mortos, né? Para durar mais. Então ela vai significar aqui que Jesus é real, Jesus é humano, passa pelo sofrimento. E não é assim? Quando diz quando está contando a história, né? Quando vai lá para outro momento, quando chegar lá na festa antes da Páscoa, na Quaresma, nós vamos, no Tríduo Pascal, nós vamos ver o sacrifício de Jesus. Então, aqui os reis foi todo esse diálogo com Maria, essa prostração diante de Jesus, esse reconhecimento. Aqui na outra leitura popular nós sabemos que eles eram chamados Gaspar, Baltazar e Melquior, não é assim? A gente sabia, mas dentro dessa leitura aqui do texto de Mateus, hoje não foi identificado. E aí os magos também, eles agora, eles não vieram adorar dentro de um templo, saiu da centralidade para a periferia. E eles adoraram porque sentiram necessidade. Ninguém os mandou, botou regra para eles ficarem de joelhos. Então a gente vê aqui a grandeza da presença de Deus, do reconhecimento e de quem segue, quem quer seguir, né? A proposta está feita, o convite, aí quem vai... Quando eles se direcionaram ali, eles observaram isso, né? Porque se eles voltassem lá para Jerusalém, com as práticas que eles tinham, eles magos, eles seriam proibidos de entrarem no templo, eles seriam mortos ali. Mas a voz de Deus avisou aos magos que não retornassem por Herodes. E eles voltaram por outro caminho. E aqui é um momento assim profundíssimo para nós. Quem se encontra com Deus não volta do mesmo jeito, percorre outros caminhos diferentes, seguem por outras áreas. Eles vieram em um caminho, eles vieram em uma busca, eles encontraram, e quando se encontra Deus, algo reabastece, algo é de uma grandeza tão grande que ele vai sentir-se pleno,
e nessa plenitude ele segue outros caminhos, e é por isso que quando nós somos batizados, nós mergulhamos e vamos seguir orientando, né? Mas aí a gente não está falando do batismo agora, vamos esperar lá para o outro domingo, quando passar o batismo de Jesus, aí já quando for concluir o ciclo natalino. Então, nós vimos assim essa presença assim, com rápidas pinceladas, né? E nós temos ainda hoje, no nosso Brasil, sobretudo, regiões altamente assim, celebrativas da festa de Santo Reis, não é? E aí sai tirando esmola, sai cantando desde o Natal até chegar o dia de Santo Reis, que para nós aqui é 6 de janeiro. É que a igreja celebra no domingo mais próximo, dessa vez dia 8. Aí canta ou de casa ou de fora, e bate as caixas, não é? Cantando também a sanfona. E é toda uma história, animação, mas conta a história desde o nascimento de Jesus. Assim vai contando nos Reis Magos. Então a luz de Deus que era sufocada para os magos, ela agora liberada. E quando é sufocada para nós também, nós não fazemos, não andamos em harmonia, em equilíbrio. E é por isso que nós somos convidados a participarmos, a celebrarmos, a ver as formações que nossas dioceses propõem para nós através das áreas, das paróquias, diocese, paróquias, áreas, né, comunidades, como é que nós vivenciamos os grupos, as pastorais, os movimentos. Nós precisamos entender assim essa parte. Eu, quando falei hoje na mirra, que eu esqueci de citar, que a mirra é o que se usa para, no caso assim, embalsamar, para ter mais durabilidade, no caso dos corpos, até esperar alguém para deixar para enterrar mais tarde. Mas Jesus, ele não nasceu de nós, né? Jesus nasceu e nasce em nós. Que nós sejamos esse elo, esse testemunho vivo, né? De que Jesus nasceu, que Jesus é o Rei. Jesus, quando a gente lembra ouro, que Jesus é Deus, que é Pai, que Jesus é humano também, mas é Filho. Então passa pelo sofrimento também, mas vem a vitória, e são momentos assim que nós precisamos parar e pensarmos. Então vamos estudar, vamos ler os textos para nós participarmos. Evangelho, Mateus, capítulo 2, versículo de 1 a 12. E vamos observar quais são as celebrações, o que vai ser explicado para cada um de nós. Então, epifania significa olhar para cima também, é uma manifestação. Através de quem que vê a manifestação? Através da estrela que guiou. Então, Jesus é luz que guia, é estrela que ilumina, que caminha, que encaminha, que orienta. Que nós sejamos estrelas uns para os outros, sejamos luzes, esperança uns para os outros. Que Deus abençoe a cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Digamos assim, acreditar na epifania do Senhor, nessa manifestação, é ter um olhar epifânico, quer dizer, um olhar positivo, com pensamentos bons, com energia positiva, de que vai dar certo. Dar certo no sentido de caminhar bem, iluminado, não no sentido de pisotear, de maltratar. É assim. E que nós possamos, do domingo passado, recebermos as bênçãos de Deus e agora cada dia mais caminhando e vendo como é que nasceu mesmo Jesus. Nesse texto de hoje é bom ser esquecido um pouco o presépio, que o presépio já é bem diferente, né, das outras imagens. Aqui nós estamos contemplando hoje Maria com a leitura de Mateus, prestar atenção, e o menino Jesus e a presença dos
Reis Magos. E Deus em nós, e nós acompanhando, acreditando, confiando em Deus. Amém. Amém.